Olá, humanos, tudo bem com vocês? Quero convidar você para participar e assistir o nosso EP chamado Jesus, que é o volume um, com 4 canções que foi lançado aí. Vai lá, curte, comente, compartilha, porque vai falar muito através dessas canções no coração de cada um. Hoje eu vim aqui apenas fazer alguns comentários, né? É porque eu sei que já passou essa notícia, mas eu decidi vir agora aqui falar sobre uma notícia do Bispo de Macedo, que aconteceu aí, né? Vocês viram? Com certeza vocês viram, né? Pois é. E a situação é que o cara, um líder de uma das congregações, ele tinha falecido, né? Faleceu e, se eu não me engano, alguém comentou na live que ele tava fazendo, que o Edir Macedo tava fazendo, e ele disse que não tá nem aí. É, ele disse que não tá nem aí, ele disse que já era e não mostrou nenhum suporte, pelo menos para a família daquele pastor, né? E é assim mesmo. Se eu não me engano, o meu irmão mais velho, ele era pastor quando eu tava por aí ainda. Ele era pastor da Universal, ele cuidava de uma congregação. E de vez em quando eu ia lá, ele me ajudava. Eu já tinha percebido nesse tempo já que é cada um por si, entendeu? Cuida da congregação, tem a porcentagem, tem um negócio do recurso para ir lá para central, né? Tem uns por cento que tem que entregar. Só que a congregação já era pequena, não dava muita gente. Então ia tudinho. E não tinha uma ajuda. Se eu não me engano, a ajuda que tinha era de ter um lugar para ficar, né? Eles organizavam um lugar para a pessoa ficar, para o pastor, que não tinha casa, ficar. E é só isso. Ficava abandonado, não tinha suporte. Né? Ninguém ia lá, ninguém falava nada, ninguém ia lá ver como é que tá, né? Não, não tem isso. É cada um por si. Eles têm que fazer uma missão que tá no contrato e tudo mais. E só hoje em dia que eu vim perceber essa situação, né? Porque eu vim perceber que tudo se encaixa com o que aconteceu com esse pastor que morreu, né? E eu vejo que não é o primeiro. E não é só lá que acontece isso. Tem muitas congregações, tem muitas pessoas que são abandonadas e fica por isso mesmo. Tem uma situação que aconteceu comigo, que eu era líder de jovens. O pastor, ele... Quando eu fui, assim, a filha dele, era jovem, ela ela era rebelde demais. Ela não. Eu falava pra fazer uma coisa, ela queria fazer do jeito dela. E às vezes não fazia. E até que eu deixei de mão e fui falar com o pastor, né? O pastor descobriu que eu queria botar a filha dele na disciplina, porque tava demais já. E ele não gostou. Ele ficou com raiva, ele discutiu lá, ficou com raiva. E foi quando eu saí, fui embora. Então eu entrego aí o cargo aí porque, meu querido, você só porque é sua filha, né? É por causa que era a filha dele. Enquanto os outros que estavam assim, tava tudo bem, mas quando chegou na filha dele, ele não gostou. Ó, já viu isso? Então eu abri mão, né? Depois eu descobri que ele
ele não era realmente o que ele falava, né? E não era só comigo. Depois caiu, veio à tona, veio outras pessoas falando, outras pessoas que saíram de lá sem querer contaram o porquê saíram. Outras pessoas que saíram do setor que é, por exemplo, tem vários setores a igreja. Uma igreja, quando tem várias igrejas assim, tem vários setores, aí tem uma que cuida daqueles setores. E ele era o pastor que cuidava dos outros setores. Tipo, era o líder da região. A igreja era a central da região, dos outros setores, vamos dizer assim. Representava. Então era ele. E as outras igrejas, as outras pessoas, algumas pessoas, saíram por causa disso. Depois falaram por quê. Sem querer falaram o porquê saíram. E depois eu fui descobrindo que o erro, o negócio é o pastor, o problema, o pastor. Até porque não é o único núcleo, o único setor, a única equipe ali de setores que é a dele que não cresce, só diminui. Teve várias igrejas que fecharam já. E a igreja lá, quando eu saí, era grandona. Ele queria comprar um prédio que tava. Não sei o que aconteceu. Em outras palavras, eu sei, né, que é orgulho e outras situações a mais, não tem visão para crescimento, ficar só ali e impedir as pessoas de muita coisa. E hoje em dia tá numa igreja pequenininha, a maioria saiu, depois contaram a sua versão do que era e eu já sabia a versão dele. Tudo se encaixou, tudo veio e o resultado é que o problema é ele que não tá diferente, né? É diferente. E tem pastores, não é só o Edir Macedo, é porque Edir Macedo é conhecido, é por isso que estão falando a bronca com ele, né? Mas no anonimato tem vários que fazem isso, que não dão suporte, que querem só que seja do jeito dele. Se não for do jeito dele, não dá certo. Falam que o pessoal só olha pra eles, quando na verdade ele que tá olhando só pra ele, né? Ele quer só que seja do jeito dele e esquece do povo. Esquece que os outros também têm problema, esquece que os outros também passam por dificuldade, os outros também precisam de uma palavra, né? Esse é o problema, esse é o problema. Você que é líder, não seja assim, seja diferente, meu irmão. Seja diferente porque isso vai mudar muito a situação. Pode ter um sistema, porque igreja não é sistema, meu irmão. Igreja não é sistema. Igreja não é sistema. Se você está seguindo uma doutrina da igreja, não é bíblica. Se você está seguindo uma doutrina de igreja que é só entre eles, isso é uma seita. Seita? O que é seita? Eu vou fazer um vídeo aí falando sobre seita. Seita é a doutrina própria, pessoal. A igreja tem uma doutrina própria que não pode seguir outras doutrinas. Senão você está fora do grupo. Ou te castiga, te disciplina. É tipo isso. Seita é isso. Saia porque você é livre. Você não é livre para ser escravo de alguém. E você é livre para adorar a Deus em espírito e não só em espírito, em verdade também. E se você está junto com compactuando, você não está na verdade. Se você está compactuando com essa doutrina que é fechada, que é só entre eles, que tudo tem que ser de acordo com o que o pastor está falando, e não tem nada a ver com a Bíblia, então saia fora, meu irmão. Você não é obrigado a estar nessa congregação.
Porque você não está sendo livre como Deus falou que era que você ia ser. Espero que abra os seus olhos e Deus ele te dê direção. Você que é líder, direção para guiar uma congregação do jeito que é para ser, do jeito que tem que ser, biblicamente. Tá bom? Deus o abençoe grandemente. E vamos para cima, sempre organizando biblicamente do jeito que é para ser. E Deus ele vai dar vitória. Deus ele vai dar. Porque não adianta eu ir só buscar a vitória, né? Não adianta eu falar de vitória se não tem luta, né? E a luta é contra nós mesmos. Sempre eu digo que a luta é contra a gente, eu mesmo. A primeira luta que começa quando eu acordo é contra eu mesmo. Porque eu vou lutar para orar, eu vou lutar para ler a Bíblia, eu vou lutar para jejuar. É uma luta. Tá pensando que é fácil? Ah, hoje eu vou jejuar. Pensa que é assim tão fácil? Não, é luta. Vai acontecer coisas que vai querer que você, que é a luta contra o espírito e a carne ali, ó. Vão querer, a carne vai querer que você não jejue hoje. E aí emenda com um pensamento negativo que não tem problema, não precisa, não sei o quê. Se você for na corda, se você acreditar nisso, não vai jejuar, vai perder um dia e vai não vou poder te chamar de mais do que vencedor, né? Que você perdeu, como é que tu é vencedor de quê? Tu nem lutou. Tu é vencedor de quê? Me diz aí. Né? Não tá nem lutando, quer ser mais do que vencedor em quê? Pense nisso. Pense nisso. Amém? Até a próxima. Deus abençoe grandemente. E vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima.